prazer muito grande estar aqui nesta noite. Eu sou do Betel de João Pessoa. E eu quero agradecer a Deus grandemente pela vida de Sandoelma, da missionária do pastor John, porque a mão de Deus nos trouxe até este lugar para fazer uma obra especial. Porque quando o Senhor nos chama, Ele se responsabiliza. Então, estar na mão de Deus é o melhor lugar para o ser humano estar. Amém? O Senhor te abençoe. Silvério, da Igreja Assembleia de Deus, em Missal, África. Yara, do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Daniel, Igreja de Cristo, Sérvia, Europa. Miquel, Igreja do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Evelyn, Igreja do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Marden, da Primeira Igreja Congregacional, em João Pessoa. Gabriela, Igreja Betel Brasileiro, em João Pessoa, Paraíba. Ravi, Igreja Comunidade de Vida, São Luís, Maranhão. Ana Paula, Igreja do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Wellington, Igreja do Betel Brasileiro, em João Pessoa. Joana, Igreja do Betel Português, Braga, Portugal. Israel, Igreja do Betel Português, Braga, Portugal. Érica, Igreja Batista Esperança, em Pedro Canário, Espírito Santo. Marta, Igreja do Betel Português, Braga, Portugal. Israel, povo de Deus, criado para ser espelho da sua glória, formado para refletir o seu reino entre todas as nações. O que tens, Israel? Onde está a tua glória? Onde está o teu esplendor? Porque assim diz o Senhor acerca do seu povo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. O meu povo não tem entendimento. Por essa causa, o Senhor levantou o profeta Isaías com uma mensagem de julgamento sobre os habitantes de Judá. Não porque o povo negligenciou suas atividades religiosas, mas porque abandonou a verdadeira justiça e retidão, afastando-se cada vez mais da pureza moral perfeita do seu Deus, o Santo de Israel. Todavia, a mensagem de Isaías tornou-se também uma proclamação de esperança e de consolo, porque o remanescente seria poupado, e o Senhor, segundo a aliança que fez com Jacó, das alturas, visitaria o seu povo com a salvação. Assim anunciou o profeta. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornaram planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor se manifestará, juntos todos a verão, pois a boca do Senhor o disse. Gerações se passaram, a voz profética foi silenciada por 400 anos. Durante esse período, sociedades se firmaram, cidades se desenvolveram, domínios se extinguiram e outros se levantaram. O comércio passou a existir no cotidiano e o secularismo passou a dominar a vida das pessoas. Roma influenciava o mundo. Cordeiros para o sacrifício. Vão querer ver alguns? Quanto custa? Apenas 5 denários. 5 denários? Mas nós temos apenas 3 denários. Certamente conseguirá mais alguns. Sim, eu creio. Iremos conseguir mais 2 denários. Mas não somos muitos na família. Não temos condições de pagar tanto. Homem, não está entendendo? Precisam dos cordeiros para que os seus pecados sejam perdoados. Consigam o dinheiro
que nos iremos. Venham, tragam suas primícias. Venham, tragam seus melhores novilhos. E troquem por denário. Assim diz o Senhor, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios. Estou farto dos holocaustos de carneiros, e não me agrado do sangue de novilhos. Em Israel, a religiosidade sufocou a piedade, e o coração do povo se tornou seco e estéril, como uma terra árida. A obscuridade ofuscou o verdadeiro conhecimento de Deus. A hipocrisia suprimiu a verdade e a genuína adoração. Não continueis a trazer ofertas vãs. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal, diz o Senhor dos Exércitos. Todavia, no deserto de Judá, uma luz começou a brilhar. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, caminhos retos para o nosso Deus. Porque após mim vem um homem que é maior do que eu, porque antes de mim ele já existia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Uma voz clama no deserto, uma voz clama no deserto. Preparei o caminho do Senhor. Preparei o caminho do Senhor. No deserto, faça um caminho reto para o nosso Deus, um caminho reto do deserto. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados. Os terrenos acidentados serão nivelados. É a glória do Senhor será revelada e todos saberão, pois é o Senhor quem fala. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados. Os terrenos acidentados serão nivelados.
glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor que falar. E a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor que falar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João Batista pregava no deserto, terra árida e seca, lugar de desolação. Ali se encontravam os pecadores, os assaltantes, os impuros entre o povo. Era também o único refúgio dos leprosos. Representava o reduto de todos aqueles excluídos da sociedade. Todavia, embora indesejado, o deserto passou a atrair multidões de curiosos, pessoas sedentas por ouvir as palavras do último dos profetas. João pregava um discurso duro e confrontador, denunciava o pecado e a hipocrisia, conclamava a todos ao arrependimento. Mas o ápice da sua mensagem foi anunciar aquele que estava por vir, porque João veio como testemunha para que testificassem da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar nas correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. João proclamava a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus, prenunciando a mensagem central dos evangelhos, o cumprimento das promessas de Deus através de Jesus. O rei prometido, o Messias esperado, O filho de Davi, que assentou-se em seu trono para sempre. o rei justo e bom, que governará sobre todas as nações. Então, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por que quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor? O principado está sobre os seus ombros. para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Por isso, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Assim, Jesus iniciou o seu ministério, inaugurando o reino de Deus. Ele libertou os homens do poder do pecado e da morte, reprimiu o poder de Satanás, pronunciando sua sentença eterna. Manifestou sinais e maravilhas, revelando a presença legítima e autêntica de um reino eterno, onde a dor e o sofrimento jamais existirão. Ele disse: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Pois ele é a luz, da qual João se referia, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela.
Jesus assim falou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, e a vida eterna é esta: Reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, vem do bem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra teve o rei do bem. Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, e a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, em seu nome o verbo teve o reino vem. O que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Cristo se deu a conhecer ao mundo para salvá-lo. Essa foi a essência de sua missão, quando a cumpriu cabalmente na cruz. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Era a terceira hora quando o crucificaram. Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima de sua cruz estava escrito a sua acusação: Rei dos judeus, Rei dos judeus. O Rei dos judeus. Então cumpriu-se a escritura que diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Levou sobre si o pecado de muitos e derramou a sua alma na morte. Está consumado. Mas nem a morte pôde detê-lo. Cristo ressuscitou. E apareceram aos seus discípulos e disse: São essas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco, importava que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e de ressuscitar no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Vós sois testemunhas dessas coisas.
Um homem simples se entregou por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. O preço foi pago por Cristo. Fui justificado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. O preço foi pago por Cristo. Fui justificado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangida por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente te amou. O preço foi pago por Cristo. Fui justificado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. O preço foi pago por Cristo. Fui justificado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue salvou minha vida. Pela cruz, Deus nos redimiu para sermos conforme a imagem do seu Filho. Porque no princípio criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, para que pudesse refletir, como por espelho, o caráter perfeito do seu Criador. Entretanto, por causa do pecado, a imagem de Deus em toda a geração humana foi deformada e corrompida. Porque pela queda de Adão, toda a humanidade caiu do seu primitivo estado de integridade. O pecado arrastou-nos a uma corrupção tão profunda que fomos despojados de um estado da mais sublime excelência e reduzidos a uma condição de miserável e humilhante destruição. Todavia, a gloriosa obra de Cristo foi tão profundamente transformadora que resgatou no homem regenerado a imagem de
Deus em outro tempo ofuscada, pois Deus a restaurou em Cristo Jesus. Agora, nascido de Deus, o homem passa novamente a refletir a imagem de seu Criador. Tal semelhança espelha uma conduta justa e íntegra, e um ardente desejo de obedecer toda a sua vontade. Uma vez que vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, em verdadeira justiça e santidade. A igreja, como corpo vivo de Cristo, deve espelhar a Deus e refletir toda a sua vontade. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Refletir a imagem de Deus significa ter a vida condizente com o padrão de Cristo. Portanto, amada igreja, refletir a imagem de Deus significa ter Jesus como o padrão de todos os nossos atos e motivações, porque Ele é o nosso maior exemplo de altruísmo ao invés de egoísmo, de perdão no lugar da vingança e de bondade desfazendo a maldade. Mesmo sendo o Senhor, serviu como servo. Com seu exemplo, nos ensina dizendo: o que quiser ser o maior entre vós, seja como o menor. Se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Imitá-lo é, sem dúvida, o maior desafio para o discípulo. Porque Cristo contrariou a natureza humana quando escolheu a humilhação e o sofrimento, em detrimento da vaidade e do prazer. Quando preferiu a dor da morte em favor de muitos, do que o hedonismo fútil da vida. Quando toda a natureza humana deseja se encher de si, Cristo, pelo contrário, se esvaziou de si. A igreja jamais poderá abrir mão de sua semelhança, mesmo entendendo que não será fácil imitá-la, pois para isso são necessárias a renúncia, a abnegação, a morte do eu. O próprio Cristo nos desafia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos consideram como demais penoso e exigente esse chamado e retrocedem. Mas pela suficiente graça de Deus, o apóstolo Paulo nos comprova que é possível atender. Eis o seu testemunho. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Portanto, amada igreja, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras de Jesus foram de tal forma impactantes
na mente de nossos primeiros irmãos que elas eram revividas em todo o tempo. Por causa do desejo de segui-lo, eles estavam dispostos a imitar em tudo o seu Senhor e Mestre, com desprendimento, louvor e gratidão, até as últimas consequências. E mesmo em face à morte, eles não amaram as suas próprias vidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas o que é que está acontecendo aqui? Por acaso vocês já foram avisados que não podem estar orando aquele carpinteiro morto? Estão querendo passar por cima da nossa lei, é isso? Está querendo passar por cima da nossa lei? Responderá diante de todas as autoridades. Vem! Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Mais uma vez vocês aqui. Quem é entre vós que anda anunciando essas heresias? Venham me digam! Vocês vão ficar calados? Vocês vão responder também? Vão ficar calados, mano? Você que anda pregando ao povo essas heresias, responderá diante de todo o sinédrio. Vem! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ouçam! Mas um de nossos irmãos entregou a sua vida pelo Evangelho. Ele foi martirizado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, absolutamente nada temerei. Refletir a imagem de Deus significa iluminar o mundo através do cristianismo autêntico. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, e sim no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Iluminar é uma condição imprescindível para o discípulo, pois assim como Jesus é a luz, o discípulo é o meio pela qual Deus se utiliza para transmitir a luz. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Somos luz do mundo, quando as obras que praticamos refletem o reino de Deus. As boas obras são fruto de uma conversão genuína. Abrangem tudo aquilo que o cristão diz e faz,
porque é cristão. Toda e qualquer manifestação externa e visível da sua fé. Está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem, a face da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar dos erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Por isso, igreja, mostre as suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. O conceito divino de boas obras se traduz em mais do que meros atos de caridade, muitas vezes disfarçados de falsa bondade e humildade. A respeito dessas coisas, Jesus nos alerta. Cuidado para não praticarmos boas obras diante dos homens, a fim de sermos vistos por eles. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. A exemplo dos hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Pois se assim fizeres, já recebestes a vossa recompensa. Por isso, quando deres esmola, a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Assim, Jesus nos desvenda a verdadeira essência das boas obras, que brota de uma disposição interior condizente com os valores do reino. Trata-se de uma atitude deliberada de amar ao próximo como a si mesmo e o desejo intenso de glorificar ao Pai. Espera-se de todos os crentes a manifestação destas virtudes. Porque é Deus que produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, para que vos torneis filhos de Deus, justos e íntegros, em meio a uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim, para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou o meu ser, que dá paz e o caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão, na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em teu viver. Para que existe luz, querem ver em nós Jesus. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma os corações, vai surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver.
refletir a imagem de Deus. Significa expandir o seu reino em todos os lugares. O reino que João Batista anunciou e que Cristo inaugurou deve ser refletido através de toda a igreja, entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Por esta causa, durante os 40 dias após a sua ressurreição, Jesus cuidou de ensinar aos seus discípulos acerca do reino dos céus, para que este reino se expandisse por toda a terra. E antes de subir ao céu, lhes disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. E assim, o Evangelho se espalhou com sucesso miraculoso, desde suas raízes judaicas em Jerusalém até Roma e todas as circunvizinhanças do Império. Em resultado da pregação e do comprometimento com a causa do Evangelho, a Igreja de Cristo criava suas raízes, o seu tronco se fortalecia, os seus ramos se espalhavam e o reino de Deus cada vez mais se expandia. Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se na maior das plantas e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu venham fazer os seus ninhos em seus campos. Amados irmãos, a geração passada já deixou as suas marcas. Agora, a nossa geração tem diante de si grandes desafios a alcançar. Todos nós, como filhos do reino, somos convocados a semear as boas novas. Assim como também trazer em nós a marca de quem somos. Porque a igreja é espelho de Deus e reflexo do reino aqui na terra, a fim de que este Evangelho do reino seja pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Eis alguns dos nossos desafios. Apesar do grande número de igrejas evangélicas, ainda existem no Brasil vários segmentos não alcançados, a saber, os povos indígenas, com 106 etnias espalhados por todo o país, com forte concentração no norte e no nordeste, sem nenhuma presença missionária. Os povos ribeirinhos na bacia amazônica, com 37 mil comunidades, das quais 10 mil ainda não foram evangelizadas. O povo quilombola, que somam entre 2 a 5 mil comunidades, e pelo menos 600 delas não têm nenhuma presença evangélica. O povo sertanejo, que apesar do grande avanço evangelístico dos últimos anos, ainda possui vários assentamentos sem nenhuma assistência evangélica. Os surdos, com mais de 9 milhões de pessoas, são pouquíssimas ações missionárias direcionadas para eles. Existem ainda os grupos socioeconômicos menos evangelizados, que são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Entre eles existem 3 vezes menos evangélicos do que os demais segmentos. Igreja brasileira, não podemos fechar os olhos diante da triste realidade da nossa nação, que apesar do imenso número de crentes, ainda são poucos entre nós dos que trabalham para transformar a realidade da nossa gente. Urge a necessidade
de se levantar em nosso país um exército de crentes comprometidos com o Reino e que militem por um Brasil iluminado pelo Evangelho. Tudo mudará a partir do momento em que cada crente responder de forma contundente ao chamado da grande comissão. Somos eleitos do sal da terra, povo escolhido para falar da salvação. A seu povo é aquele que está latindo, e ao sofrido que tem falta de amor. Isso é todo o povo brasileiro e entregue tudo inteiro para cumprir essa missão. Por isso de pregar o Evangelho, ser luz na luz, toda a família na escuridão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou notária da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, faz parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou notária da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, faz parte da missão. Estamos juntos, o Evangelho chega lá. Você não pode se escutar um compromisso, a lamparina não se pode apagar. O iluminador que acender o candeeiro vai depressa esconder ao pé da lumiar. Por isso vamos é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz, as trevas vão se retirar. Eu vou caminhando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai me chama, faz parte da missão. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai me chama, faz parte da missão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Todos verão, me glorificarão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou clareando a nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, faz parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou clareando a nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama, faz parte da missão. O Pai te chama, faz parte da missão. O Pai te chama, fazer parte da missão. Apesar dos nossos desafios internos, a igreja brasileira precisa também perceber aqueles que estão distantes de nós, que até o presente momento desconhecem as boas novas do reino. Por isso, igreja, se faz necessário irmos até eles. Os Quechuas e os Aymarais são descendentes dos Incas, no coração da Cordilheira dos Andes, no Peru. Começaram a ressurgir após séculos de opressão, privação cultural, grande pobreza e isolamento. Mas a igreja Quechua tem crescido rapidamente, com o cristianismo implantado nas igrejas, através da tradução das escrituras, de louvores e adoração na língua do povo. Vilarejos inteiros se voltaram para Cristo. A Bíblia, a tradução da Bíblia, tem sido o fator principal para o crescimento e para o renascimento dos Quechuas e dos Aymarais.
As línguas em Cusco e Ayacucho. Temos a Bíblia inteira. E as demais 12 línguas estão sendo traduzidas no Novo Testamento. Mas oremos, irmãos. Oremos por milhares de quechuas e amarais que estão isolados em montanhas, amarrados a superstições pagãs. E oremos também por grupos de alfabetização, de tradução, a fim de que pessoas inacessíveis sejam alcançadas pela palavra de Deus. Portugal, porta da Europa, país de tantas memórias, terra de gente ousada, enfrentando o medo e o perigo, desbravou os mares e ofereceu novos caminhos ao mundo. Um pequeno país, com 9 milhões de habitantes, em sua história, nunca experimentou um avivamento. Durante vários séculos, Portugal sofreu com a perseguição religiosa da Inquisição, que reprimiu violentamente o protestantismo. Em pleno século XX, Portugal conheceu um regime ditatorial e autoritário que não permitia a livre pregação da palavra de Deus. Apenas em 1974, com a chegada da democracia, novos tempos de liberdade vieram. E assim, um aumento significativo de cristãos evangélicos. Todavia, os desafios para a ação missionária em Portugal são enormes. Ainda existem várias cidades sem nenhuma igreja evangélica. As igrejas evangélicas existentes são geralmente pequenas e com poucos recursos. Os missionários relatam a dificuldade em adquirir Bíblias sagradas. Dispõe-se Igreja Brasileira, Portugal e Brasil. Duas nações unidas pela mesma língua e pela mesma história. Brasil, 60 milhões de cristãos evangélicos. Bíblias de vários tipos, cores e versões. Portugal, tão poucos crentes, tão poucas Bíblias. Ouça o clamor do povo português. Venha para Portugal e ajude-nos. As crianças no mundo estão expostas a vários contextos difíceis. Os números são esmagadores. Milhões de crianças são vítimas de abandono, ficando dessa forma suscetíveis a todo tipo de exploração. Centenas de milhares são introduzidas no tráfico sexual, muitas das vezes vendidas pelos próprios pais. O tráfico sexual é a terceira maior fonte de rendimento ilegal do mundo, sendo o Brasil o maior exportador de mulheres e crianças das Américas. Outro flagelo que atinge os nossos pequenos é o trabalho infantil. 1/3 das crianças entre os 5 e os 14 anos são privadas do direito ao lazer e à educação, sendo levadas a trabalhos forçados. Em 24 territórios e países, elas são também vítimas de guerra. Na Síria e no Mali, por exemplo, elas são usadas como escudos humanos em seus confrontos sangrentos. Igreja de Cristo. É nosso dever como igreja cuidar destas crianças.